A maioria dos brasileiros já estão familiarizados com a informação que o nosso rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão. Mas isso não é necessariamente uma verdade absoluta, tampouco reconhecido internacionalmente. Não saia desse vídeo, que nele você vai descobrir por que o rio Amazonas é o rio mais extenso do mundo, ao mesmo tempo que ele não é o rio mais extenso do mundo. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, para verificar quais são os maiores rios do mundo, encontrará de imediato alguns valores que colocam o rio Amazonas na primeira posição, com o rio Nilo em seguida. Mas se você navegar por diversas páginas encontradas, verá alguns resultados colocando o rio Nilo à frente do rio Amazonas. Se você prestar bastante atenção, verá que até a extensão dos rios mudam, que é algo insano de se imaginar, já que os rios estão ali estáticos por milhares de anos. Mas eu vou mais além. Se você fizer a mesma pergunta no Google só que em inglês, não encontrará nenhuma página colocando o rio Amazonas como o rio mais extenso do planeta, ou seja, para as pessoas que buscam essa informação em língua inglesa, a língua mais falada do mundo, o rio Nilo sai em vantagem em relação ao Grande Amazonas. É importante ressaltar que aqui estamos falando apenas do tamanho do rio, e não na quantidade de água. Já que o volume de água despejado pelo rio Amazonas no Oceano Atlântico é bem maior que a quantidade que o rio Nilo joga no mar Mediterrâneo. Para entender melhor a polêmica em torno desses dois rios, precisamos entender um pouco de como a extensão de um rio é medido, já que isso envolve vários fatores, como a identificação da nascente e a identificação ou definição da foz, que é o local aonde o rio deságua. É a distância entre a nascente e a foz, que é determinado a extensão do mesmo. Tecnicamente, medir algo pode parecer simples e preciso. Mas, como se trata de um rio tão longo, o resultado pode ser só uma aproximação do valor real. O rio Nilo fica bem aqui no continente africano. Podemos dizer que ele nasce em dois lugares: o Nilo Branco, que é tradicionalmente considerado o córrego da cabeceira, que supostamente nasce na região dos Grandes Lagos, especificamente no Lago da Vitória, descoberto em dezembro de 1858, pelos exploradores britânicos, Richard Francis Barton e John Aninin Speck. Do Lago da Vitória, as águas do Nilo fluem até o Sudão do Sul. Já o Nilo Azul, nasce no Lago Tana, na Etiópia. Dali as águas do Nilo descem, e encontra o Nilo Branco na cidade de Khartoum, a capital do Sudão. De Khartoum, essas águas juntas seguem no sentido norte, passando pelo deserto Núbia, chegando até o Cairo aonde é formado um grande delta. O rio Nilo deságua nesse delta no mar Mediterrâneo, na altura da cidade de Alexandria. Em todo esse trajeto, entre o Lago da Vitória suposta nascente, e o mar Mediterrâneo, a extensão do rio Nilo é colocada como 6.650 km, conforme a Enciclopédia Britânica. Porém não há consenso nisso, já que alguns estudos apontam o rio Kagera como sua nascente. Se esses estudos forem considerados, o rio teria uma extensão de 6.852 km. É importante ressaltar que o local definitivo da nascente do rio Nilo é controversa, e essa discussão será feita mais adiante. Agora vamos entender o nosso rio Amazonas, e como o seu tamanho mudou. Assim como o rio Nilo, a discussão aqui está em torno da sua nascente. Por mais de um século, a cabeceira do rio Apurímac foi considerado o local mais distante da foz do rio Amazonas. Estudos nesse sentido foram publicados até 2008. Nesse ano, vários autores identificaram o Pico Nevado Mesmin, a 5.597 metros de altitude nos Andes, como verdadeiro local da nascente. Quando considerado esse local, o tamanho do rio Amazonas é de aproximadamente 6.500 km. A sua foz também não é definida precisamente, dada a complexidade do sistema fluvial. O Amazonas tem 3 saídas para o Oceano Atlântico, 2 no lado norte da ilha de Marajó, e a outra no sul da ilha, que se junta ao rio Pará. A maioria dos cientistas, normalmente selecionam uma das saídas do norte, já que o Pará é um estuário do rio Tocantins, que é tecnicamente separado do Amazonas. Bom, já que até aqui, o rio Nilo tem 6.852 km de extensão, e o Amazonas 6.500, podemos concluir que o rio Nilo é maior que o rio Amazonas. A resposta é não, já que esses valores do rio Amazonas é referente até 2008. De lá até aqui, algumas coisas mudaram. Segundo estudos brasileiros e peruanos, efetuados entre 2007 e 2008, foram acrescentados ao rio Amazonas os canais de maré da bacia sul do rio,
e o estuário do Pará do Tocantins. Dessa forma, podemos concluir que o Amazonas tem um comprimento de 6.992 quilômetros. No mesmo ano, a Sociedade Geográfica de Lima apontou que a nascente do rio seria não no Pico Nevado Mismin, e sim na base nevada de Queixa. Dessa forma, o rio alcançaria 7.062 quilômetros de extensão, sendo portanto maior que o Nilo, cujos estudos até a data apontavam para um comprimento calculado de 6.852 quilômetros. Parece brincadeira, mas em 2009, em outros estudos, foi apontado que a nascente do rio Nilo não seria o rio Cagera, e sim o rio Rucarara. Dessa forma, o rio passaria a ter 7.088 quilômetros, voltando novamente a ser o maior rio do mundo. É bom dizer que nenhum desses valores recentes são reconhecidos internacionalmente por comunidades científicas, tornando essa discussão em aberto. Mas e aí? Quem você acha que é o maior rio do mundo? Deixe aí nos comentários.